Há uma amabilidade que cura e outra que adoece. A primeira nasce do juízo reto e da fortaleza, a segunda, do medo de ser rejeitado. Talvez você já tenha sentido aquela tensão silenciosa no peito quando aceita algo que não quer, quando sua palavra se dobra para não incomodar ninguém e termina incomodando a si mesmo. A isso chamamos ser amável demais, e embora pareça virtude, muitas vezes é uma forma refinada de abandono próprio. Marco Aurélio advertiu com sobriedade: que tua vida seja simples e boa, que não te arraste o que não te pertence. Uma vida arrastada pela aprovação alheia deixa de lhe pertencer. O preço é alto: ressentimento, cansaço, uma sensação difusa de traição que pesa em cada sim maldado. A tradição estoica não condena a bondade, ela a purifica. Lembra-lhe que a virtude não é uma máscara social, mas uma escolha interior sustentada pelo Logos. Ser bom não é ser maleável. Ser bom não é ceder seu juízo ao rumor do entorno. Ser bom é exercer justiça, prudência, fortaleza e temperança, mesmo quando isso incomoda. Sêneca diria sem rodeios: quem sempre quer agradar, logo deixa de se respeitar. E sem respeito próprio, a ajuda que você dá vira dívida. A entrega se converte em contabilidade emocional. O gesto amável se transforma em uma fatura silenciosa que acaba sendo cobrada com tristeza. O lado obscuro da amabilidade excessiva é que rompe a equação da responsabilidade. Outro decide por você, e você se premia por ser bom, enquanto a alma, que sabe distinguir virtude de complacência, se encolhe. Epicteto ensinava a separar o que depende de você do que não depende. Dependem de você seu juízo, sua intenção, seus limites. Não dependem de você a opinião alheia, nem a gratidão que espera. Por isso, quando se surpreender dizendo sim com um nó na garganta, lembre-se de que o consentimento autêntico não nasce do medo, mas do acordo com a razão. Se não há acordo, não há escolha, há fuga. Este episódio convida você a olhar de frente para essa fuga, não para se culpar, mas para recuperar o governo de sua vida, que começa por ordenar sua palavra e seu tempo. Vamos explorar por que você confunde ser amável com ser bom, porque a justiça começa por você e não pela aprovação de ninguém, porque o impulso de assentir pode ser uma forma de evitar a clareza, porque falar breve e claro é mais compassivo do que adornar e adiar. Porque cada sim traz um custo oculto, porque antecipar o incômodo fortalece o ânimo, porque sua dignidade não deve ser colocada em leilão, porque os fatos pesam mais que as promessas, porque o ressentimento é um semáforo e não um destino, e porque ordenar suas lealdades devolve paz à sua agenda e ao seu coração. Não vamos satanizar a bondade, vamos devolver-lhe sua espinha dorsal. A amabilidade que nasce da virtude não dissolve você, organiza. Sabe dizer não sem violência e sim sem dívida. Imagine hoje como uma pequena escola de dignidade cotidiana. Você entrará e sairá de cenas que convidam a agradar. Não precisa gritar para escolher diferente. Basta uma respiração consciente e uma pergunta: isso serve ao meu telos, ao bem que quero construir, ou apenas evita um pequeno conflito? Se a resposta for a primeira, siga em frente. Se for a segunda, lembre-se com Epicteto que o que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões sobre as coisas. Essa opinião pode amadurecer em um instante se você parar para pensar. A pausa é soberania, e a soberania começa no instante em que você não obedece ao medo. A amabilidade virtuosa não se demonstra apenas com doçura, mas com limites. Um limite não é um muro contra o outro, é um contorno a favor do que é valioso. O campo de sua vida se protege com cercas que você mesmo traça. Quem aprecia você, aprende a caminhar dentro dessas cercas. Quem não aprecia, se afasta por si só. Em ambos os casos, você ganha serenidade. Não dramatize o processo. Seja consistente. A melhor vingança é não se parecer com quem lhe fez mal, disse Marco Aurélio. Poderíamos acrescentar: a melhor prova de amor é não se parecer com seu medo. Talvez voltem cenas, favores aceitos sem vontade, trabalhos mantidos por inércia, conversas evitadas, silêncios que apertaram seu peito.
Não fuja dessas imagens. Olhe-as como um médico olha uma radiografia, com calma e precisão. A meta não é se culpar, é diagnosticar onde você cedeu seu critério. Nenhuma reforma profunda começa com agressão, começa com clareza. E a clareza se treina como um músculo de presença, no pequeno de cada dia. Proponho-lhe uma consigna: não negociar seu critério por uma paz imediata. A paz que você compra cedendo seu juízo não é paz, é a anestesia. E a anestesia cobra juros. Prefira o incômodo breve à confusão longa. Prefira uma frase clara hoje a 3 desculpas amanhã. Prefira parecer menos amável por um instante a parecer menos consigo mesmo durante anos. O mundo precisa de sua bondade, não de sua complacência. E você precisa de sua dignidade, não da aprovação de todos. Este será nosso trabalho. Recuperar a coragem serena de escolher bem. Para conseguir isso, usaremos 3 ferramentas humildes e poderosas. A primeira é a observação. No momento exato em que alguém lhe pede algo, observe sua respiração, sua postura, seu impulso automático. Essa fração de segundo é um laboratório onde se decide sua liberdade. A segunda é a linguagem sóbria, palavras curtas que não humilham nem o humilham, que não prometem mais do que é possível e que não se escondem em desculpas. A terceira é a memória de seus fins. Lembrar a cada dia o que merece sua atenção para que seus sims sejam raízes e não folhas ao vento. Sêneca aconselhava revisar a jornada ao cair da tarde, perguntando-se o que foi feito, o que deveria ter sido feito e o que será feito melhor amanhã. Essa pequena auditoria fortalece o caráter e evita que o hábito de agradar o pegue de surpresa. Talvez tema que, se deixar de agradar, torne-se duro. É um temor compreensível quando se viveu anos pedindo permissão para existir. Mas a dureza não vem do limite, vem do ressentimento acumulado por não colocá-lo. A suavidade verdadeira é a do tronco que sabe dizer não ao vento sem se quebrar. Marco Aurélio sugeria tratar os outros com benevolência e ao mesmo tempo com firmeza, como um médico que cura sem adular. Compaixão não é submissão. Epicteto encerra o ensinamento com uma pergunta simples: se você entrega sua vontade à opinião dos outros, de quem é sua vida? Recuperar a resposta correta é a tarefa desta viagem. Talvez hoje você não mude o mundo, mas pode mudar o rumo de seu dia. Uma decisão honesta vale mais que 10 aparentes generosidades. Uma conversa a tempo poupa meses de desgaste. Um não dito com respeito evita um sim que envenena você. E quando ao final da jornada fechar os olhos, notará a diferença. Não haverá contas pendentes entre sua consciência e sua voz. Essa quietude é o fruto de uma amabilidade adulta, uma que nasceu ao olhar o medo com ternura e pedir-lhe que se afaste. Se perseverar, chegará um momento em que ninguém lhe exigirá agradar, porque sua presença ensina o modo, e seu exemplo se torna uma forma silenciosa de educação. Decida com calma e cuide de sua paz em cada pequeno ato. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, não negocio minha dignidade. Essa frase será seu lembrete de que você não veio aqui buscar aprovação a qualquer preço, mas recuperar o direito de dizer sim quando sentir e não quando precisar. Este é o instante para mostrar a si mesmo que sua bondade não depende de calar, mas de escolher com firmeza o que o honra. Sem mais preâmbulos, comecemos. Primeira lição estoica: distingue bondade de complacência. Ser bom e agradar não são sinônimos, embora a linguagem cotidiana os confunda e o elogio social os misture na mesma frase. A bondade nasce da escolha da virtude. A complacência nasce do temor de perder afeto. Quando você escolhe a virtude, decide a partir de um centro estável. Quando agrada, decide a partir da periferia instável da expectativa alheia. Marco Aurélio expressa isso com calma. Se algo é bom, não precisa de testemunhas. A bondade não requer aplausos nem desculpas, porque sua origem é interior. A complacência, em contrapartida, vive dependente do espelho externo e se disfarça de generosidade enquanto afasta você de seu próprio juízo. Para distingui-las, observe seu corpo quando diz sim. A bondade deixa um rastro de leveza.
A complacência deixa um rastro de tensão. A bondade organiza você. A complacência fragmenta. A bondade pode cansar fisicamente, mas deixa paz. A complacência poupa um conflito agora e endivida você com vários depois. Sêneca advertia que o maior erro é querer agradar a todos, pois esse desejo transforma a vida em teatro e a alma em atriz sem roteiro. Se você se descobre atuando para não incomodar, já não está escolhendo o bem. Está evitando um mal-estar que acredita ser insuportável. Epicteto propunha um método simples. Antes de agir, pergunte a si mesmo o que depende de você. Dependem de você seu juízo, sua intenção, sua palavra. Não depende de você o reconhecimento que receberá. Se sua ação busca o que não controla, desconfie de complacência. Se busca o que controla, está em terreno de virtude. Pratique essa prova em pequenas cenas. Um favor, uma tarefa, um convite. Observe para onde se inclina seu critério. Se seu argumento é para que não se aborreça, talvez já tenha cedido. Se seu argumento é porque é justo e bom, você está no eixo. A bondade autêntica não evita a verdade. Ela a enuncia com respeito. A complacência evita a verdade e a cobre com açúcar. Parece mais doce, mas acaba saturando a relação. Nada é mais odioso que a adulação, escreve Sêneca, porque adulando abolimos a dignidade do outro e a nossa. Dizer a verdade com respeito é um ato de confiança. Você confia em seu juízo e confia que o outro pode recebê-lo. Calar por medo não é prudência, é tributo ao ruído que governa você por dentro e rouba sua clareza. Treine frases curtas para exercitar a diferença. Isto sim, isto não. Posso até aqui. Preciso de tempo para pensar. São simples, mas talhadas com virtude. Você notará que quando vêm da bondade, não humilham nem ferem, traçam contornos. Quando vêm da complacência, soam como desculpa ou explicação interminável. Mantenha a atenção no tom interior. Se sua voz treme para agradar, volte à respiração e ao critério. Respire, escolha, fale. Lembre-se de que bondade e firmeza não se excluem. A bondade é firme como o tronco de uma árvore saudável. A complacência é frágil como um galho seco que se dobra para não quebrar e termina se partindo. Marco Aurélio convidaria você a fazer o que é necessário com dignidade, sem dramatismo. A dignidade não grita, não acusa, não suplica, sustenta-se. E quando se sustenta, ordena a relação, porque estabelece o solo comum onde ambos podem pisar sem tropeçar. Há sinais específicos que denunciam a complacência. Promessas vagas, acordos que incomodam já ao serem pronunciados, silêncios que pesam como pedras. Diante deles, a bondade oferece clareza e limites. Não se trata de vencer uma discussão, mas de preservar a verdade do que é bom. Se o outro se aborrece com sua clareza, isso é uma informação útil. Talvez a relação se sustentasse em sua docilidade e não no respeito. Por fim, distinguir bondade de complacência é escolher entre viver para fora ou viver para dentro. A amabilidade que nasce da virtude permite olhar nos olhos sem dívida. A complacência, em contrapartida, deixa você com a sensação de ter hipotecado algo essencial. Você não precisa cancelar sua ternura para recuperar sua espinha dorsal. Precisa lembrar que o bem não se negocia em troca de aplauso e que sua paz vale mais que o medo de agradar. Considere também o efeito de longo prazo em sua identidade. Quando repete o padrão de agradar, esculpe um personagem que depois o domina. Você se apresenta como a pessoa que sempre está, e essa etiqueta começa a decidir por você. O preço é sutil, perde espontaneidade, sabota projetos que exigem concentração profunda, adia o descanso, esquece o estudo. Sêneca recomendava cultivar a amizade consigo mesmo, porque quem não pode estar só acaba sendo inimigo de sua própria companhia. Agradar demais fora é muitas vezes sinal de um dentro descuidado. Se você se torna fiel a seus horários e a seus fins, a necessidade de agradar enfraquece por simples saturação de sentido. Há também um ângulo espiritual nessa distinção. A bondade olha para o bem,
não para o elogio. A complacência olha para o elogio, não para o bem. Epicteto formula em termos de liberdade. Se sua paz depende do gesto de outro, esse outro é seu dono. Não é metáfora. Você ficará sujeito ao senho ou ao sorriso dele. Em contrapartida, se sua paz depende de seu juízo, você pertence a si mesmo. E a partir dessa pertença, é mais fácil amar, porque não ama desde a carência, mas desde a plenitude prudente de quem pôs ordem em seu interior. Pratique um exame breve ao final do dia. Pergunte a si mesmo: onde fui bom e onde fui complacente? O que senti no corpo antes de responder? O que teria dito se não temesse decepcionar? Escreva uma linha de aprendizado sem se acusar. O propósito não é erigir-se em juiz implacável, mas treinar o reconhecimento sutil que permitirá mudar o gesto a tempo. Marco Aurélio praticava esse tipo de revisão com serenidade. Seu objetivo era melhorar em modéstia e justiça, não ganhar um concurso moral. Outro critério útil: observe o depois. A bondade deixa gratidão serena e descanso. A complacência deixa cansaço e pensamentos repetitivos. Se ao voltar para casa você se encontra ruminando a cena, repassando o que disse ou o que calou, talvez não tenha escolhido com retidão. Essa ruminação é a fatura do sim equivocado. Pague-a com aprendizado, não com culpa. No dia seguinte, experimente uma resposta mais breve e honesta. Lembre-se, por último, de que ninguém pode obrigar você a justificar seus nãos legítimos. O excesso de explicação é disfarce da culpa. Dizer não posso ou não corresponde, em tom tranquilo, é suficiente. Quem exige de você um relato interminável não busca compreender sua razão, mas negociar seu limite. E negociar o inegociável é o caminho mais rápido para a autotraição. A bondade madura conserva a compaixão, mas não entrega a chave de sua casa. Em síntese, distinga a origem de seu gesto, examine seus sinais no corpo e na mente, veja seus frutos a curto e longo prazo e cuide de sua linguagem para que seja clara e sóbria. Assim a amabilidade recupera sua dignidade e você recupera a liberdade de ser bom sem se tornar invisível. Segunda lição estoica: a justiça começa por você. A justiça em chave estoica não é um trâmite de instituições, mas a harmonia da alma com o bem. Começa em casa. Se você mesmo se nega a um trato justo, tempo para descansar, sinceridade para dizer não, respeito por suas necessidades, inevitavelmente tratará o outro a partir da desordem. Colocar limites não é erguer muros, é traçar caminhos transitáveis. Um limite justo oferece ao outro clareza em vez de incerteza e evita a semente do rancor. Marco Aurélio encorajava a ser reto, não endireitado. O limite é a retidão que você se dá antes de esperar que o mundo acomode você. Imagine sua jornada como um terreno com parcelas. Cada parcela é um dever real. Sua saúde, seu trabalho, seus vínculos, seu estudo, seu descanso. Quando você diz sim a tudo o que chega, acaba regando mais o mato do que as árvores que sustentam você. A justiça consigo mesmo implica priorizar o que mantém o terreno fértil. Não é egoísmo, é responsabilidade. Sêneca foi contundente: ninguém pode dar o que não tem. Se você se despoja para aparentar generosidade, torna-se uma fonte seca que já não irriga ninguém. Os limites justos se comunicam sem dramatismo. Você não precisa de discursos longos. Uma frase clara, no momento adequado, previne meses de confusão. Epicteto insistia na disciplina do assentimento. Não dê sua aprovação a qualquer impressão. Se um pedido chega com pressa e elogios, não se precipite. Se chega com respeito, avalie se encaixa com seus deveres reais. A justiça não consiste em repartir seu tempo como propaganda. Consiste em usá-lo conforme a razão. Talvez você se preocupe que, ao colocar limites, perca afeto. É possível. Mas o que você perde não é afeto, é dependência. A relação que exige sua desordem para se sustentar não é amor, é troca. A justiça limpa essa troca e deixa o essencial, a liberdade de querer sem manipulação.
Marco Aurélio escrevia que a melhor defesa é uma consciência reta. Às vezes o mais útil é um não a tempo que evita 3 sims ressentidos. Pratique um gesto simples. Antes de responder, verifique se você honra seus deveres básicos. Dormiu? Comeu com calma? Cumpriu o essencial do dia? Se está em déficit, não se comprometa com o acessório. A justiça não se negocia. Organiza-se. Quando você alinha sua agenda com sua consciência, surge uma paz silenciosa que o outro percebe. Quem respeita você, entende. Quem se ofende estava mais ligado à sua complacência do que à sua pessoa. A justiça também exige reparar quando você se engana. Se disse sim e depois descobriu que se traiu, não prolongue o erro por medo de parecer inconstante. Avise, corrija, aprenda. Sêneca sugeria que o sábio prefere corar um instante a padecer vergonha por muito tempo. Retificar a tempo evita ampliar uma falta leve até transformá-la em fraude contra si mesmo. Defina seus padrões concretos. Nem tudo merece o mesmo nível de entrega. Há pedidos que requerem um sim entusiástico, outros um sim limitado, outros um não respeitoso. A justiça é sensível ao contexto e estabelece prioridades: família, saúde, trabalho, estudo, descanso, contemplação. Não confunda barulho com urgência. Epicteto diria que não há obrigação de atender a uma impressão só porque ela grita. Sua tarefa é discernir sua natureza antes de entregar-lhe sua energia, assim como o arqueiro calibra o vento antes de soltar a flecha. Quando tudo parecer igualmente importante, pare e escreva. Colocar em palavras organiza a alma. Enumere seus deveres reais do dia e meça cada solicitação contra essa lista. A justiça não é uma emoção, é um critério que se cultiva a golpes de atenção. Quem o quer sem seus limites não quer você, quer sua ausência de contornos. Ensine com seu exemplo que uma amabilidade justa vale mais que 100 concessões ansiosas. Lembre-se de que a justiça começa por você, mas não termina em você. Ao se organizar, você ajuda melhor. Seu sim se torna confiável porque nasce da verdade, e seu não se torna respeitável porque não humilha. Faça o que deve, aconteça o que acontecer. Poderia resumir Marco Aurélio. E o que você deve, muitas vezes, é proteger o pequeno espaço interior onde nasce cada gesto bom. Se você sente culpa por se priorizar, observe sua raiz. A culpa é legítima quando você prejudicou. Não o é quando escolheu com critério. O hábito de agradar confunde bondade com servidão e culpa com responsabilidade. Dissipa-se ao praticar pequenos atos de justiça consigo mesmo. Beber água a tempo, pausar uma mensagem para pensá-la, sair pontualmente mesmo que outros fiquem, fechar o computador quando prometeu descansar. Com o tempo, seus vínculos se reordenam. Alguns se aproximam porque descobrem que sua presença é clara e amável. Outros se afastam porque já não encontram a antiga permissão para invadir. Ambos os movimentos são bons. Limpam a trama de dependências e abrem espaço para relações maduras. Sua amabilidade ganha espessura, sua palavra ganha peso, sua agenda ganha ar. E a sensação de viver em dívida é substituída pelo orgulho tranquilo de ter sido justo. Há mais um teste. Ouça como você fala consigo depois de colocar um limite. Se insulta por dentro, não foi justiça, foi medo. A justiça usa um tom sóbrio e firme mesmo quando corrige. Falar-se com respeito faz parte do dever consigo. Epicteto insistia que não há progresso sem vigilância contínua do discurso interior, porque a voz com que você se nomeia cria o clima em que age. Se você se xinga, não pratica virtude. Pratica violência contra seu ânimo. Estabeleça rituais que sustentem seu critério quando a emoção subir. 1 minuto de respiração antes de responder. Uma caminhada breve. Um copo de água. Uma frase predefinida para ganhar tempo. Esses pequenos ancoradouros não são frieza, são lucidez aplicada. Sêneca celebrava os auxílios simples que devolvem a temperança, porque uma alma temperada julga melhor. Se cada dia você treina esse músculo, a justiça deixa de ser teoria e se torna reflexo nobre. Por fim, lembre-se de que colocar limites não é fechar o coração. É abri-lo de forma ordenada para que o bom fique e o destrutivo não entre.
A justiça, diziam os antigos, é a arquitetura do bem comum. Começa pela casa interior. Se suas paredes estão firmes, sua porta pode estar aberta. Esse é o paradoxo da amabilidade forte. Ao cuidar de si, você amplia sua capacidade de cuidar dos outros sem ressentimento nem pose. Se algum dia você duvidar entre agradar ou ser justo, pergunte-se que conselho daria a alguém que ama. Com os outros costumamos ser mais sábios do que conosco. Aplique essa mesma benevolência prática à sua própria vida. Marco Aurélio, em seu diário, lembrava a si mesmo de viver conforme a natureza racional que lhe foi dada. Você pode escrever uma linha semelhante ao amanhecer e outra ao anoitecer. O dia inteiro, assim, transforma-se em uma escola de justiça serena. E quando tropeçar, volte ao centro sem drama. Corrija, reorganize sua agenda. Siga. Assim a justiça começa por você e transforma sua amabilidade em uma força confiável. Terceira lição estoica. Suspenda o impulso de dizer sim. Entre o pedido e a sua resposta existe um mundo, o mundo da pausa. Aí vive a sua liberdade. O impulso de dizer sim costuma ser uma defesa aprendida para escapar do desconforto imediato. Mas cada vez que você cede assim, entrega a sua agenda à tirania do momento. Epicteto propunha deter a mente no primeiro movimento da impressão, observá-la antes de assentir. Se você pratica essa primeira contenção, a corrente se rompe. Respira, pensa, decide. Não obedece ao medo de decepcionar, obedece à sua razão. A pausa não é frieza, é respeito pela verdade da situação. Pergunte-se: isto é bom, justo, necessário? Marco Aurélio recomendava retirar das coisas o que não é essencial para ver sua natureza. Quando um pedido chega, desnude-o dos adornos, urgência alheia, elogios, promessas futuras. Veja o fato nu, tempo, esforço, encaixe com o seu telos. Se o fato não sustenta o sim, não o force. No início, suspender o impulso incomoda. Você sente que fica mal, que o procurarão menos, que o chamarão de egoísta. É normal. A identidade de o sempre disponível protesta quando perde privilégios. Deixe-a protestar. Você não deve sua vida a esse personagem. Sêneca teria dito que ninguém é livre se é obrigado a agradar. A liberdade não é desconsiderar tudo. É poder escolher com serenidade o que realmente lhe corresponde. Treine frases pontes que comprem a pausa. Vou revisar e confirmo. Obrigado por pensar em mim, respondo amanhã. Preciso ver minha agenda antes de dar uma resposta. Não são truques sociais, são exercícios de temperança. Eles devolvem minutos para consultar a si mesmo, não ao medo. Nesses minutos, sinta o seu corpo. Se o sim nasce da ansiedade, espere. Se nasce da convicção, vá em frente. Acompanhe a pausa com premeditatio. Imagine as consequências de aceitar e de recusar. Se aceita, o que desloca. Se recusa, o que preserva. A mente ama contas claras. Quando vê que um sim rouba horas de sono ou compromete um dever maior, entende que o não é um ato de cuidado. E quando vê que um sim alimenta o seu telos e fortalece um vínculo sadio, o abraça sem resistência. Pratique também a pausa no pequeno. Mensagens, convites, compromissos casuais. Uma regra amável. Nenhum sim antes de 3 respirações. Esse micro-ritual reabilita a liberdade em seu sistema nervoso. Epicteto estaria de acordo. Treinar o pequeno prepara a alma para o grande. Se o mundo acelera, você desacelera o suficiente para enxergar. O urgente perde o encanto quando é observado sem pressa. O impulso de dizer sim às vezes esconde medo da verdade. Você se poupa de uma explicação hoje para pagar com juros amanhã. Marco Aurélio sugeria falar como quem lava as mãos. Breve, claro, sem teatralidade. A pausa ajuda a encontrar essa voz limpa. A partir daí, você pode dizer não sem dureza ou sim sem dívida, e nenhum dos dois será uma fuga. Haverá quem insista, pressione, manipule. A pausa também o salva aí, porque evita que responda a partir da reação. Um não sereno, repetido uma vez, vale mais que 10 defesas longas.
Sêneca sublinharia que o breve protege a dignidade. Sua tarefa não é justificar sua liberdade, é exercê-la com compostura. Deixe que o silêncio faça o seu trabalho quando a insistência procurar brechas. Se a culpa o visitar depois de pausar, examine sua mensagem. Você prejudicou ou apenas escolheu? A culpa honesta corrige. A culposidade neurótica confunde. Agradeça o aviso se houve dano e repare. Se não, agradeça a clareza e siga. A pausa não é um freio ao seu amor, é um filtro para que ele não se dilua. Com o tempo, a pausa vira estilo e sua reputação muda. Quem o conhece aprende que seu sim é valioso porque não é automático, e seu não é respeitável porque não humilha. Essa reputação protege seu tempo sem que você precise levantar a voz. A coerência, repetida dia após dia, constrói uma borda invisível que desencoraja abusos sutis. Epicteto diria de outra forma: quando seu assentimento é consciente, o mundo deixa de arrastá-lo. Para sustentar a pausa, cuide da sua energia basal. Dormir, movimentar-se, alimentar-se com calma, contemplar algo belo. Essas ações, que parecem simples, são a reserva que permite não reagir por cansaço. O sim impulsivo é mais frequente quando você está exausto. A temperança não é apenas moral, também é fisiologia ordenada. Sêneca celebrava a moderação porque ela clareia a mente. Uma mente clara não entrega sua agenda para aliviar um ruído interno. Use a pausa para ouvir melhor o outro. Pergunte o que realmente importa: prazos, alcance, propósito, benefícios e custos reais. O que parecia urgente às vezes se resolve com um ajuste menor. Outras vezes, ao esclarecer, você descobre que servirá mais outro perfil ou outro calendário. A pausa bem usada melhora a negociação porque traz luz. A pressa, em contrapartida, a turva. É provável que no início você se sinta desajeitado. A desajeitação faz parte do aprendizado. Não deixe que o perfeccionismo sabote a prática. Marco Aurélio aconselhava levantar-se cada vez que se cai e voltar à tarefa com bom ânimo. Se hoje você cedeu por impulso, não se insulte. Use o erro como registro para o dia seguinte. A única derrota é voltar ao piloto automático sem tentar de novo. Um recurso valioso é escrever suas respostas tipo para contextos recorrentes. Redija-as quando estiver sereno e guarde-as. Quando a pressão vier, copie e adapte. Não é frieza, é previsão. Você se poupa de improvisações culpígenas e honra seu critério. Assim, com o tempo, sua pausa se torna uma escola privada de liberdade aplicada. Lembre-se de incluir benevolência. A pausa não é uma arma, é uma ponte. Ela o conecta ao outro a partir de um lugar limpo. Quando você diz não, também está dizendo sim a algo que cuidará de ambos, a verdade do tempo e da energia disponíveis. Quando você diz sim, faz isso consciente de seu custo e de seu bem. Esse duplo cuidado transforma suas decisões em lições vivas para quem o rodeia. Por fim, celebro com você o gesto mais pequeno, uma respiração antes de responder. Parece nada, mas muda o rumo de uma vida. Nessa respiração cabe a sabedoria de séculos. Não são as coisas, mas as opiniões sobre as coisas, sussurra Epicteto. Faça o que deve, responde Marco. Evite a adulação, acrescenta Sêneca. Pausas assim, sustentadas, devolvem você a si mesmo. Antes de encerrar, faça uma promessa simples. Não confirmará um compromisso sem ter respirado 3 vezes e olhado sua agenda real. É uma promessa humilde, mas poderosa. Lembrará a você que é responsável por sua permissão e por sua paz. Se alguém se impacienta com sua pausa, está mostrando sua relação com seus limites. Aprenda com essa informação sem amargura. E se agradecem sua clareza, reconheça que você semeou respeito. Com cada pausa, o impulso perde domínio, sua voz ganha peso e sua vida recupera o próprio ritmo. Esse é o coração desta lição. Pratique-a hoje no pequeno e verá como amanhã poderá sustentar o grande sem se quebrar. 4ª lição estoica. Fale claro e curto.
Parresia significa dizer o necessário com verdade e cuidado pelo vínculo. Não é insolência nem frieza, é limpeza. Quando você fala claro e curto, escolhe que a realidade esteja acima do enfeite. A amabilidade excessiva se esconde em explicações que buscam comprar aceitação. Mas a verdade não se compra, se oferece com respeito. Marco Aurélio pedia para falar como quem não pode mentir. Essa imagem exige precisão e sobriedade. A clareza é compassiva porque não adia a dor inevitável de uma delimitação. Quanto mais você demora, mais se rompe por dentro. Uma frase simples evita uma dívida emocional que depois se cobra com juros. A voz que treme de medo de desagradar fala longo, rodeando o que quer dizer. A voz que nasce do juízo fala breve, porque sabe o que diz e o que não diz. Sêneca lembrava que o estilo é a pessoa. Uma mente dispersa fala com fumaça. Uma mente assentada fala com fogo manso. A clareza não briga, enuncia, não busca vencer, busca compreender e se fazer compreender. Por isso, quando colocar um limite, não adicione enfeites, nem invente desculpas. Diga, não posso, não corresponde, não é o momento. 3 palavras limpas valem mais que 15 desculpas trêmulas. Falar claro e curto se treina antes de abrir a boca, no pensamento. Epicteto insistia em purificar as representações. Antes de responder, limpe a cena de suposições, culpas e promessas implícitas. O que exatamente está sendo pedido? O que você pode oferecer de forma realista? Em que prazo e sob quais condições? Uma frase breve nasce de perguntas bem feitas. A clareza é filha da precisão. Se em sua mente tudo é vago, sua língua derramará essa vagueza em parágrafos que nada resolvem. Em contrapartida, se você mede o terreno, sua palavra encaixa como uma chave exata. A brevidade bem entendida não mutila a empatia. Olhe nos olhos, nomeie o real. Evite julgamentos sobre a intenção do outro. Você pode dizer, valorizo que conte comigo, hoje não posso assumir isso. Ou, posso ajudar até aqui e neste horário. 2 linhas bastam. A cortesia não depende do número de frases, mas da honestidade do conteúdo. Marco Aurélio advertia contra o teatro da virtude. Parecer amável não é o mesmo que sê-lo. Ser amável é cuidar do bem de ambos, e para isso, a verdade clara é serviço. Se sentir que a voz encurta, respire. A respiração lenta acompassa a mente e coloca cada palavra em seu lugar. Treine por escrito o que dirá em situações recorrentes. Não é rigidez, é disciplina da linguagem. Sêneca recomendava fórmulas sóbrias que sustentem a temperança. Ter frases-chave é como ter um instrumento afinado. Quando chega a pressão, você não improvisa com medo, executa com lucidez. O outro percebe. Uma frase limpa gera confiança. Uma fala longa levanta suspeitas porque soa a defesa, não a verdade. A clareza também é escuta. Falar curto obriga a ouvir o essencial do outro. Pergunte o que importa. Alcance, prazo, recursos, limites. Você evita a névoa onde prosperam mal-entendidos e manipulações. Epicteto diria que ouvir é aceitar o que a coisa é, não o que você gostaria que fosse. Se depois de ouvir ainda tiver dúvidas, peça tempo. Melhor uma demora consciente do que uma resposta longa e confusa que o amarre ao que não pode sustentar sem ressentimento. Há conversas que pedem firmeza extra. Nelas, evite verbos que diluam sua decisão. Talvez, quem sabe, vou ver. Diga sim ou não. E se oferecer um sim, delimite-o com precisão. A ambiguidade é pasto para o abuso. A verdade delimita o campo de jogo e, paradoxalmente, tranquiliza. Marco Aurélio observava que a natureza ama o simples. Imite-a em sua fala. Onde há simplicidade, há menos espaço para fantasia e mais espaço para cooperação real. Se você se arrepender de não ter sido claro, repare o quanto antes. A reparação breve é outra forma de falar curto. Ontem disse que sim por impulso. Revisei e não posso. Sinto muito. Não some novelas. Um reconhecimento honesto e uma correção rápida valem mais que 20 justificativas.
Sêneca sublinhava que a demora multiplica os males, a prontidão devolve a proporção. Se a outra pessoa se ofende com sua clareza, esse dado o orienta. Se agradece, confirma que o vínculo prefere a verdade à ficção útil. Cuide também do tom. Uma mesma frase pode ser muro ou ponte. Escolha um ritmo pausado, uma entonação neutra e uma linguagem livre de ironias. A verdade sem caridade fere. A caridade sem verdade confunde. A parresia estoica sabe unir ambas, porque busca o bem comum, não o descarrego da sua irritação. Se estiver alterado, espere. O silêncio prudente é prelúdio da clareza. No fim, falar claro e curto não é um truque de comunicação, é uma ética da realidade. Compromete você a buscar a palavra justa, a honrar a verdade dos seus limites e a respeitar o tempo alheio. Essa ética não o torna menos amável, o torna confiável. E ser confiável é o grau mais alto de amabilidade. Quem sabe o que esperar de você pode se apoiar sem medo. Epicteto acrescentaria que ninguém teme quem é dono da sua palavra, porque sua palavra não muda com o vento. Pratique hoje uma frase a menos, um silêncio a mais, uma delimitação precisa. Você verá como a paz que defende com sua língua libera seu coração para amar melhor. Imagine 3 cenas concretas. No trabalho, pedem que assuma uma tarefa que não lhe corresponde e que implica ficar até tarde. Seu impulso é dizer sim para não ser o difícil. Pratique a frase: hoje não posso assumir isso. Se priorizarmos para a sexta, posso revisar. Não há reproche nem vitimismo. Há limites e alternativa. Na família, um parente pede dinheiro pela 4ª vez sem cumprir acordos anteriores. Evite sermões e ofereça clareza. Não vou emprestar, se precisar de outro tipo de ajuda, podemos rever opções. No casal ou com um amigo, você nota um padrão de desqualificação sutil. Nomeie sem exagerar. Quando você brinca assim, me sinto rebaixado, prefiro manter uma dinâmica de respeito. São poucas palavras, toda a diferença. Treine a escrita como ginásio da brevidade. Abra um diário e condense em 2 linhas o que hoje o preocupa. Reduza advérbios, elimine enfeites, conserve verbos que indiquem ação. Marco Aurélio escreveu para si mesmo frases que eram instruções de vida. Faça o que está diante de você com retidão. Cada sentença é um farol. Você não precisa de mais luz, precisa de menos névoa. Antes de uma conversa difícil, redija sua ideia central. Depois leia em voz alta e corte até que soe firme e justa. Essa poda é ética aplicada à linguagem. Lembre-se, por fim, de que a clareza cuida da dignidade do outro, porque evita que ele fique preso em expectativas falsas. Quando você diz o que é, ajuda o outro a decidir com dados reais. É uma forma de amor adulto. É amor adulto e responsabilidade madura. Falar claro e curto é, em essência, escolher uma vida sem dívida oculta, uma vida em que sua palavra guarda a mesma forma por dentro e por fora. 5ª lição estoica: calcule o custo oculto. Cada sim consome algo que não é renovável, seu tempo vivo, sua atenção, sua energia nervosa. O custo oculto é o que você renuncia quando aceita. A amabilidade mal entendida ignora essa contabilidade e se endivida com promessas que depois cobram do seu sono, do seu foco e da sua alegria. Sêneca disse com um corte que atravessa séculos: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Perdê-lo nem sempre é ócio vazio. Muitas vezes é doá-lo para sustentar expectativas alheias. Calcular o custo oculto não o torna egoísta, o torna justo com seu telos, aquilo a que você decidiu orientar sua vida. Imagine que leva um livro de contabilidade. Numa coluna, anota cada sim: horas, atenção, logística, emoções que terá de gerir. Na outra, anota o que desloca por dizer sim: descanso, estudo, saúde, projetos que precisam de continuidade. Às vezes a troca é nobre, outras é uma perda silenciosa que só nota quando o corpo protesta. Marco Aurélio recomendava guardar a mente de distrações que não servem ao trabalho do homem bom.
Essa guarda é uma economia da alma. Você prioriza o que alimenta o essencial, corta o que o corrói. O custo oculto não é apenas temporal, também é moral. Se você diz sim para evitar conflito, paga com ressentimento futuro. Se diz sim para sustentar uma imagem, paga com sensação de impostura. Se diz sim por medo de perder afeto, paga com dependência. O preço é alto porque mina seu caráter. Epicteto ensinava a olhar o ganho e a perda antes de agir, como um comerciante sensato. Pergunte-se: que virtude cultivo com este sim? Que virtude descuido? Que dever real fico devendo? A resposta lhe dará a taxa de juros da sua escolha. Para ver o custo, concretize. Quanto tempo real levará? Que passos prévios e posteriores exige? Que nível de atenção? Que interrupções gerará? A quem afetará além de você? Calcule com calma e por escrito. Faça o exercício em voz baixa. Isto seriam 2 tardes, implica 3 ligações, pedir um favor, atrasar o treino. Se mesmo assim o bem for maior, siga. Se não, diga não. Uma decisão consciente vale mais que um impulso amável que depois você se arrepende. O telos funciona como régua de medir. Se seu propósito é cuidar da saúde, criar uma obra, educar seus filhos, servir bem no trabalho, qualquer sim que corrói essa base deve passar por uma barreira alta. Marco Aurélio escrevia que a arte de viver se parece mais com o combate do que com a dança. Há golpes, cansaço, tentações de soltar os braços. Nesse ringue, cada sim o aproxima ou o afasta do centro. Não há neutralidade. Por isso, o custo oculto deve ser visto com a lucidez de um estrategista, não com a ingenuidade de quem teme desagradar. Também existe o custo de oportunidade emocional. Quando sua agenda está cheia de compromissos sem alma, não sobra espaço para contemplação, amizade sem pressa, estudo profundo. Sêneca defendia reservar horas impenetráveis, próprias, como um tesouro. Não se envergonhe de proteger esse tesouro. Quem o aprecia, entende que daí nasce sua melhor versão. Quem não compreende, busca um recurso, não uma relação. A economia da alma distingue entre investimento e gasto. Investir o engrandece, gastar o dissipa. Uma ferramenta prática é o orçamento semanal de sims. Defina de antemão quantos compromissos extras assumirá e cumpra. Se aparecer uma solicitação adicional, pergunte-se que sacrifício exige e substitua na lista. Esse pequeno mecanismo torna o custo visível e freia o autoengano. Epicteto sugeriria acrescentar a premeditatio, antecipar os obstáculos, ver o incômodo antes. Quando você já espera o transtorno do deslocamento, a armadilha do elogio ou a culpa que o sussurrará à noite, decide de outro lugar. Há sims que, ao calcular seu custo, viram nãos agradecidos. Você agradece a confiança e recusa com clareza, porque o preço supera o bem. Outros sims, ao explicitar seu custo, se transformam em acordos justos, limites de tempo, entregas claras, condições de cuidado. A contabilidade traz justiça à relação. Marco Aurélio apreciava a franqueza nos tratos porque evita a amargura posterior. A verdade sobre o custo é uma forma de franqueza. Atente também para o custo de manter relações unilaterais. Se alguém cruza limites, minimiza seu tempo ou só aparece quando precisa de algo, seu sim não é investimento, é sangria. Some meses, calcule quantas horas entregou a esse ciclo e que frutos reais deixou. Se a conta é negativa, ajuste a distância. Não é preciso ódio, é preciso aritmética e benevolência. Desejo-lhe bem, mas devo cuidar do solo de onde posso lhe dar algo bom. No íntimo, há outro custo, o relato que você conta sobre si. Cada sim que traz seu critério alimenta uma história na qual você não importa. Depois se surpreende ao não acreditar em sua própria palavra. Recuperar crédito interno é lento, mas começa com uma só operação bem feita. Um não razoável devolve confiança mais do que 100 discursos de autoajuda. Epicteto formula sem adorno. Naquilo em que você pratica, você se torna. Se pratica sims impulsivos, torna-se impulsivo. Se pratica decisões medidas, torna-se ponderado.
Para treinar, leve uma semana de registro. Cada noite anote 3 escolhas. O sim que valeu a pena, o sim que custou mais do que imaginava e o não que cuidou de seu telos. Observe padrões. Há horários em que tende a doar seu tempo? Há pessoas diante das quais perde critério? Há palavras que o hipnotizam como "é só um momento", "só você pode" ou "depois vemos"? Crie respostas sóbrias para esses ímãs e teste. Se ainda lhe custa, calcule em dinheiro. Não para mercantilizar a vida, mas para tornar visível o valor. Quanto pagaria por 2 horas de descanso profundo, por uma leitura que organiza, por uma caminhada que limpa sua mente? Multiplique isso pelos sims que deu este mês. O número não mente. Sêneca, mestre na economia do tempo, concordaria. O que se doa sem critério jamais retorna igual. Ouse protegê-lo sem culpa. Finalmente, lembre-se de que calcular o custo oculto não é se fechar, é se abrir com ordem. Seu sim ganha peso porque renunciou a algo valioso e o fez conscientemente. Seu não deixa de ser uma barreira e se torna um guardião do bem. Marco Aurélio diria de outro modo: faça o que deve, não o que adula. O custo mais terrível é o de uma vida perdida em compromissos que a afastam de sua forma. Você pode escolher outra aritmética, a que transforma sua amabilidade em uma força a serviço do que realmente importa. Uma última prática. Agende primeiro seus deveres irrenunciáveis e trate todo o resto como variável. Essa simples inversão de prioridade revela custos que antes ficavam escondidos. Quando o calendário mostra seu telos, qualquer novo pedido deve justificar seu espaço. Se não pode, não entra. Não se trata de dureza, mas de desenho consciente do seu dia. O que é bom para você tende a ser bom para os seus. Você chega mais sereno, ajuda melhor, trabalha com foco e ama sem rancor, porque não se esvaziou pagando demais na caixa errada. Quando você é amável demais, não é você quem decide, é seu medo de rejeição, sua culpa e sua necessidade de aprovação que governam. É levantar-se a cada dia dizendo sim, enquanto por dentro diz não, carregando um cansaço silencioso que ninguém vê. E se você não fizer nada, esse hábito se transforma em toda a sua vida. Por isso, inscrever-se não é um gesto menor. É um ato de dignidade. Aqui você não vai encontrar frases bonitas para continuar agradando, mas lembretes e ferramentas estoicas para recuperar sua voz, pôr limites sem culpa e voltar a sentir que sua vida é sua. Não se inscrever significa continuar preso na armadilha de agradar a todos, menos a si, continuar doando seu tempo e sua paz em troca de migalhas de aprovação. Inscrever-se significa ter um refúgio semanal onde treinar a clareza, fortalecer seu caráter e lembrar que ser bom não é o mesmo que agradar. Se você reconheceu em si esses sinais, não os ignore, porque a verdade é dura. O hábito de dizer sim não se rompe com boas intenções, se rompe com decisões. E esta é uma delas. Faça agora. Inscreva-se. Porque cada episódio pode ser exatamente aquela palavra, aquela estratégia, aquele ensinamento que evita que você volte a se trair. Sua vida não foi feita para agradar, foi feita para viver com dignidade e virtude. Sexta lição estoica. Antecipe o desconforto. Ao colocar limites, surgirão incômodos, olhares tortos, silêncios densos, pequenas culpas, convites que você deixará passar, piadas que o apontam. Antecipá-los é metade do trabalho. A premeditação dos estoicos não é pessimismo, é treino. Você imagina de antemão os obstáculos para que, quando chegarem, o encontrem firme. Se espera que tudo seja confortável, trairá seu critério na primeira pressão. Se aceita que haverá asperezas, seu não se torna sereno e seu sim mais livre. Marco Aurélio escrevia ao despertar: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes. Mas somos parentes por natureza, e ninguém pode me ferir se eu não me ferir. Essa previsão lhe dava ânimo para agir com retidão, sem se surpreender com a fricção. O desconforto não é sinal de que você vai mal. Muitas vezes é evidência de que saiu do padrão de complacência. Quando o outro estava acostumado à sua disponibilidade, um limite novo pode parecer rejeição.
Não responda a essa impressão. Responda à realidade. A realidade é que você está aprendendo a viver de acordo com seus fins, não contra ninguém. Sêneca aconselhava desprezar as febres da opinião. Hoje o elevam, amanhã o derrubam. Você não pode organizar sua vida sobre esse vai-vem. Antecipe que alguns se esfriarão e outros se revelarão mais leais. Ambas reações são úteis. Limpam o mapa de suas relações. Para se antecipar com sabedoria, transforme os incômodos em variáveis previstas. Haverá desconforto social. Veja que frases usará, que gestos corporais o ancorarão, que cenários o tiram do centro. Haverá desconforto interno, culpa, temor, pensamentos ruminantes. Elabore seu protocolo. Epicteto propunha começar pelo pequeno. Se você não consegue tolerar o olhar de desaprovação numa ninharia, como resistirá no grande? Comece por um não diminuto e sustente-o. No dia seguinte, outro. O nervo da firmeza se fortalece com repetições, não com discursos heróicos. Antecipe também a tentação de se explicar demais. Quando o outro insistir, sua mente buscará alívio estendendo o relato. Se já prevê isso, ouvirá a si mesmo a tempo e voltará à frase breve. Obrigado por insistir. Minha resposta continua a mesma. Não falta respeito, sobra respeito por ambos. A impaciência alheia não é seu juiz. Epicteto defendia a autarquia do juízo. Se você entrega sua paz à insistência, perde o leme. Haverá dias em que você falhará. Antecipe isso também. Não para se render, mas para não dramatizar. A prática não é linear. Uma má noite, um cansaço, uma ferida antiga podem fazê-lo ceder. Em vez de se punir, registre. Sêneca escrevia que se pode retornar à retidão tantas vezes quantas forem necessárias, com modéstia. A culpa teatral só o distrai do aprendizado. O desconforto de reconhecer o tropeço é pequeno diante do custo de perpetuar a tolice. Preveja que certas pessoas usarão a chantagem emocional. Depois não reclame, como você ficou frio. Eu que fiz tanto por você. Se isso aparecer, lembre-se de que o amor não se negocia com dívidas. Sua resposta não precisa entrar nessa contabilidade. Repita seu limite com serenidade ou se retire da conversa quando ela se degradar. Marco Aurélio, que conhecia bem a pressão do entorno, lembrava a si mesmo que ninguém pode obrigá-lo a opinar o que não quer. Seu assentimento é seu. Esse lembrete é um escudo invisível. Antecipe também o corpo. O corpo tem memória de docilidade, ombros que se encolhem, garganta que se fecha, mãos que suam. Ensaiar posturas de dignidade, pés bem firmes, peito amplo sem agressividade, respiração baixa com verdadeira calma. Quando o corpo lembra seu lugar, a mente não entra em pânico. Pratique diante do espelho suas frases e sua postura. Pode soar pequeno. É decisivo. A linguagem não verbal sustenta a clareza verbal, como a base sustenta a coluna. Há desconfortos que significam crescimento e outros que indicam que você tolera abuso. Aprender a distingui-los é outra antecipação. O desconforto do músculo que se exercita é bom. O do osso que se fratura, não. Se uma relação exige que você desonre valores essenciais, não está pagando o preço da paz. Está hipotecando sua alma. Epicteto seria categórico. Nada valioso pode ser pedido às custas de sua liberdade interior. Antecipe essa fronteira e proteja-a sem alarde. Um método concreto. Visualize sua semana. Marque as situações prováveis de fricção e decida sua resposta hoje, quando não está sob pressão. Escreva 2 frases para cada cenário e guarde uma cópia no celular. Antes de uma reunião, revise-as. Marco Aurélio preparava seu ânimo com meditações breves. Você pode preparar sua linguagem com roteiros simples que o lembram quem é quando o medo quiser escondê-lo. Também convém antecipar o desconforto positivo que segue a um bom limite. Nem tudo é tensão. Muitas vezes você sentirá alívio, maior energia, uma quietude doce. Esse prêmio às vezes demora alguns minutos, porque seu sistema nervoso ainda solta a velha identidade. Dê tempo. A serenidade que chega após a clareza é o combustível da perseverança.
Se a lembrar, resistirá melhor à próxima tentativa de voltar ao padrão antigo. Por fim, antecipe o horizonte. Você não coloca limites para se tornar um muro, mas para se tornar um leito. Um rio sem margens transborda e devasta. Com margens, fertiliza. Seus limites não o separam do mundo, permitem-no servi-lo sem se perder. Marco Aurélio pensou em termos de colmeia. O que não serve à colmeia, não serve à abelha. Sua paz é útil ao conjunto. O desconforto de hoje é um investimento que amanhã beneficiará todos os que dependem de sua clareza. Se fizer da antecipação um hábito, verá que muitas situações deixam de assustá-lo. Não porque o mundo muda, mas porque sua previsão o torna sóbrio. Você olha a onda vir, ajusta o corpo e a atravessa. A velha ansiedade se troca por vigilância serena. Epicteto chamava isso de prohairesis guardada, sua faculdade de escolher protegida por uma atenção alerta. Quando você vive assim, o desconforto não dita suas decisões, apenas as acompanha como um pedágio razoável. E se alguma vez se acusar de frieza por antecipar tudo, lembre-se de que prever não é controlar. Ninguém controla a resposta do outro, nem mesmo a própria emoção. Você controla sua preparação e sua intenção. Isso basta. O resto é trabalho do dia, com suas contingências. Agradeça o que sair bem, corrija o que sair torto e volte amanhã com o mesmo ânimo humilde. Como dizia Marco Aurélio, o que lhe resta de vida, viva conforme a natureza. E a natureza, quando encontra uma fronteira clara, descansa. Antecipe, portanto, o desconforto e trate-o como um custo de entrada para a vida que deseja. Não pague com rancor, pague com atenção, com paciência, com retidão. O medo da fricção se encolhe cada vez que você atravessa uma. Ao fim de algumas semanas, notará que o que antes o paralisava, agora o desperta. Você deixou de pedir permissão para existir e começou a existir de modo responsável. Esse é o verdadeiro conforto. Não a ausência de fricção, mas a paz de caminhar por um leito escolhido. 7ª lição estoica. Não negocie sua dignidade por aprovação. Sua dignidade não é uma moeda de troca, é a sua forma. Quando você a entrega em troca de um sorriso ou de um aplauso, fica descalço na intempérie do mundo. A aprovação é uma maré caprichosa. A dignidade, em contrapartida, é a margem que lhe permite permanecer. Marco Aurélio sabia disso quando dizia a si mesmo que nada tem mais valor do que a alma que se guarda pura. Guardá-la pura não significa isolar-se, mas decidir que seu valor não depende de um polegar levantado nem de uma testa franzida, mas do seu acordo com o bem. A necessidade de aprovação nasce, muitas vezes, de uma ferida antiga. A criança que aprendeu que amar era agradar, que o carinho chegava se não fizesse barulho, que a luz alheia valia mais do que o próprio coração. Crescemos com esse roteiro e o levamos para o trabalho, para a amizade, para o casal, com a lógica do diga-me quem sou. Epicteto desmonta isso com uma pergunta implacável. Se a sua paz depende do que o outro pensa, de quem é a sua vida? Recuperar a resposta exige prática diária. Cada vez que você negocia seu critério para pertencer, esvazia-se. Cada vez que escolhe o bem, mesmo que não agrade, preenche-se. Não negociar a dignidade não o torna soberbo. A soberba se alimenta da comparação. A dignidade se nutre da verdade. A pessoa digna pode receber uma crítica e examiná-la sem se abalar, porque sua raiz não está em agradar, mas em fazer o bem. Sêneca advertia que nada é mais miserável do que quem depende do rumor para saber se viveu bem o dia. Quem vive do rumor jamais descansa. A dignidade, ao contrário, permite o descanso silencioso de quem pode dizer ao anoitecer: hoje não me traí. Como se pratica? Primeiro, com limites claros. Há coisas que você não fará para agradar, e ponto. Não mentirá para sair melhor. Não rirá de um desprezo disfarçado de piada. Não aceitará um trato indigno para acessar um lugar que não lhe corresponde. Esses limites não precisam de cartaz nem de discurso. Precisam de coerência. Marco Aurélio escreveu que o melhor modo de se defender é ser. Seja o que diz ser.
Alguém que honra sua palavra, que cuida do seu tempo, que não compra aprovação com silêncios culpados. Segundo, com um exame honesto da sua fome. A aprovação funciona como açúcar, dá picos e quedas. Observe quando você a busca. Depois de uma conquista, antes de uma conversa difícil, quando se sente inseguro. Não se culpe por necessitá-la. Reconheça o sinal e escolha um alimento mais sólido. O reconhecimento interno de ter feito o que era certo. É menos barulhento, mas mais nutritivo. Troque a moeda com que compra sua tranquilidade, da moeda alheia para a moeda própria, que sempre está à mão. Terceiro, com práticas de honestidade afetuosa. Você não precisa acumular inimigos para deixar de negociar sua dignidade. Precisa aprender a dizer isto não sem odiar e isto sim sem adular. A dignidade não compete com a benevolência, ela a orienta. É possível negar um pedido que o rebaixa agradecendo a confiança. É possível retirar-se de uma dinâmica nociva sem montar um tribunal moral. Sêneca recomenda: evite as companhias que pioram sua alma, não por desprezo, mas por cuidado. Haverá provas sutis, uma risada cúmplice diante de uma injustiça, uma omissão conveniente, uma fotografia que exige uma renúncia íntima por alguns likes a mais. A tentação sussurra que é pouca coisa, que todos fazem. Mas sua dignidade não se mede em centímetros, mede-se em direção. Meio grau de desvio mantido o deixa longe do seu norte. Volte à forma do bem toda vez que o mundo lhe oferecer brilho sem substância. Também chegarão provas ásperas. Às vezes você defenderá sua dignidade e perderá um lugar, um convite, um favor. Dói. Não romantize. Reconheça o luto e permaneça. A perda revela o tipo de vínculo que você tinha. Se para pertencer era preciso ceder o essencial, não era o seu lugar. Epicteto insistiria que você prefira perder qualquer coisa, menos sua autoridade interna. Todo o resto pode ser refeito. A liberdade interior, uma vez empenhada, custa anos de resgate. Se descobrir que já negociou sua dignidade, não se condene. Repare. A reparação começa por uma verdade dita a tempo. Isto não esteve bem em mim. Se for preciso, peça desculpas, corrija a rota e assuma o custo sem teatralidade. A dignidade não é imaculada, é resiliente. Ela se amassa, cai, levanta. Cada recomeço limpa a poeira acumulada pelo medo de não agradar. Não confunda a dignidade com o orgulho ferido. O orgulho o empurra a não ceder por teimosia. A dignidade o convida a ceder quando é justo e a resistir quando é necessário. Às vezes a aprovação será merecida e deve ser recebida com gratidão. Às vezes a rejeição será a consequência natural de uma escolha honesta. Em ambos os casos, seu centro não se move. Esse equilíbrio é o presente que você se dá e oferece. Ninguém precisa adivinhar que versão de você chegará hoje, porque sua bússola não depende do clima. No fim, o contrário de negociar sua dignidade não é viver contra todos, mas viver de frente para a verdade. Se o preço de um sorriso é a sua paz, é caro. Se o preço de uma porta aberta é o seu silêncio cúmplice, é caríssimo. Se o preço de pertencer é a renúncia à sua forma, não compre. O mundo não precisa de mais máscaras amáveis, precisa de pessoas com rosto, capazes de dizer sim e não a partir de um lugar limpo. Sua amabilidade, quando nasce daí, deixa de ser disfarce e se torna presença que organiza. Oitava lição estoica. Observe fatos, não promessas. As promessas são fáceis. Os fatos pesam. Quando você vive buscando palavras que o aliviem, entrega seu leme ao que outro diz que fará amanhã. Quando você vive atento ao que efetivamente ocorre, recupera a jurisdição sobre sua vida. Os estoicos não desprezavam a linguagem, mas a submetiam à realidade. O que é, é. O que não é, não é. Marco Aurélio aconselha olhar as coisas por dentro, despojando-as da retórica para ver sua substância. Nos relacionamentos, no trabalho e nos projetos, o que permanece é a obra, não o discurso. Observar fatos não é frieza nem falta de fé. É amor à verdade. Quem realmente o ama não precisa jurar a cada instante. Faz o que corresponde e, se falha, repara sem teatro.
Quem não está pronto para respeitá-lo promete muito e cumpre pouco. Sêneca recomendava julgar as ações, não os discursos. Se alguém lhe diz que vai mudar e continua cruzando o mesmo limite, não discuta com a promessa. Ajuste a distância. Se você prometeu algo e não cumpriu, não se desculpe, corrija. O auto-engano se alimenta de promessas porque sustenta a ilusão de que o amanhã resolverá o que hoje evitamos. Epicteto explica isso com a disciplina do assentimento. Não entregue sua aprovação a uma representação só porque é agradável. Pergunte-se: o que está acontecendo nos fatos? O que posso verificar? Que padrões emergem quando observo sem adornos? Um padrão vale mais que um juramento solene. Se as ações repetem o contrário do que foi dito, você está diante de um dado, não de um mal-entendido. Aplicar esta lição exige paciência. A evidência requer tempo para se formar, e a pressa para decidir pode levar à injustiça. Mas paciência não significa credulidade infinita. Defina um limite razoável e atenha-se a ele. No trabalho, observe prazos cumpridos, qualidade e disposição para aprender. Na amizade, disponibilidade real, coerência e respeito aos seus limites. No casal, como enfrentam os conflitos e como retornam à calma. A promessa é semente, o fato é fruto. Observar fatos também implica olhar para si mesmo. Quantas vezes você se promete algo e não cumpre? Quantas vezes diz, segunda-feira começo, apenas para se tranquilizar? A dignidade começa por não mentir para si. Marco Aurélio prestava contas a si mesmo todas as noites com severidade bondosa. Pratique o mesmo. Escreva o que promete e revise se aconteceu. Se não aconteceu, não se insulte. Ajuste método, ambiente, horário ou companhia. A verdade dos fatos liberta do auto-engano e da culpa improdutiva. Há ternura nesse enfoque. Quando observa, você deixa de exigir que o outro seja perfeito ou que você seja uma máquina. Vê o que é, valoriza progressos pequenos, nomeia retrocessos com sobriedade. Sêneca aconselhava evitar a ira excessiva com os outros porque também somos frágeis. Observar fatos é notar avanços discretos, um limite respeitado, um pedido de desculpas oportuno, uma conversa menos áspera. Não se trata de auditar friamente, mas de honrar a realidade concreta, onde o amor se torna confiável. Para sustentar essa disciplina, simplifique critérios. Defina 2 ou 3 indicadores para cada vínculo ou projeto-chave. Se forem cumpridos, você persevera. Se não, reavalia. Na amizade, reciprocidade, confiança e alegria compartilhada. No trabalho, confiabilidade, clareza e melhoria contínua. Na sua prática pessoal, constância, calma e honestidade. Epicteto estaria de acordo. Poucas regras, bem praticadas, valem mais do que bibliotecas de autojustificação. A promessa que não se encarna em hábito é teatro. Observar fatos não o torna um juiz sem coração. Faz de você guardião da sua paz. Quando deixa de discutir com narrativas, dissipa-se o teatro da manipulação. Se alguém repete que vai mudar e os fatos não mudam, pare de investir ali sua esperança. Não o condene, mas não se condene. Mude sua aplicação. Leve seu tempo a lugares férteis. Marco Aurélio gostava da imagem da colmeia. O que não serve à colmeia, não serve à abelha. Se um vínculo consome seu mel e não traz flores reais, sua tarefa é sair. Distingue também entre promessas voltadas para o bem comum e promessas que seduzem sua vaidade. Às vezes você se compromete porque lhe agrada o papel de salvador. Isso não é amor ao fato, é amor à imagem. Observar fatos corta a fantasia. Você não é imprescindível em todos os lugares e ninguém se salva sozinho. Sêneca advertia contra compromissos assumidos por desejo de agradar, porque traem a justiça. Se o seu sim nasce da vontade de aparecer, examine-o. Talvez o fato mais justo seja um não. No cotidiano, use perguntas que trazem luz. O que aconteceu? Quando? Com quais consequências? O que foi feito depois? Evite adjetivos que inflamam sem esclarecer e promessas grandiosas como substituto de passos pequenos.
Epicteto diria que a filosofia é aprender a querer o que acontece quando você fez o que devia. Faça o que deve. Observe, decida, haja, reavalie. Não prometa uma versão heróica de si mesmo. Crie hábitos humildes que façam o trabalho mesmo quando ninguém está olhando. Quando lhe oferecerem promessas belas, agradeça e peça fatos simples. Um calendário, um primeiro passo, uma data de revisão. Se isso incomoda, você já tem um fato. A pessoa prefere a fantasia à realidade. Se aceita e cumpre, também tem um fato. A boa vontade e estrutura. Marco Aurélio preferia o que permanece ao que brilha. O brilho da promessa deslumbra um instante. A luz do fato orienta um caminho inteiro. Observar fatos tem um efeito inesperado. O torna mais compassivo. Quando você mesmo decide viver na verdade do que faz, compreende como é difícil mudar. A promessa deixa de ser contrato mágico e se converte em orientação que precisa de suporte. Você ajuda de outra forma. Não pede declarações grandiloquentes. Oferece apoio concreto. Não exige fidelidades teatrais. Pede passos reais. Não se sente traído a cada tropeço. Olha a tendência. A compaixão assim entendida é firme e amável. Por fim, lembre-se de que este enfoque não é cinismo. O cínico ridiculariza a promessa porque já não acredita em nada. O estoico a honra quando está encarnada e a solta quando apenas ocupa espaço. Entre negar a palavra e idolatrá-la, escolha a terceira via, verificá-la. Essa verificação protege sua alegria. Num mundo saturado de discursos, sua serenidade será rara, porque decide a partir dos fatos, que o seu sim siga a verdade e o seu não a defenda. Assim, o lado obscuro de ser bondoso demais perde o controle sobre o seu destino. Nona lição estoica. Repare o ressentimento a tempo. O ressentimento é uma luz vermelha no painel da alma. Avisa que um limite foi cruzado ou que um acordo essencial foi esquecido. Ignorá-lo é dirigir a noite com um alerta aceso até queimar o motor. Escutá-lo a tempo, ao contrário, evita danos caros. Os estoicos não negam a emoção, colocam-na a serviço da razão. Epicteto ensinava a observar a impressão que chega e perguntar-se se merece assentimento. O ressentimento merece escuta, não obediência. Informa que algo deve ser dito, reorganizado ou encerrado. O rancor é ressentimento encapsulado. Quando você adia a conversa necessária, a dor se solidifica e se transforma em reproche crônico. Sêneca advertiu que o que não se corrige a tempo se converte em hábito. E o hábito de calar o que dói cria dívidas silenciosas que acabam sendo cobradas de formas tortas. Sarcasmo, distância fria, explosões. Reparar cedo é uma cortesia com ambos. Poupa você de se envenenar e evita surpreender o outro com uma tempestade que não viu chegar. Para reparar, primeiro nomeie com precisão o que aconteceu. Na terça-feira, quando você fez X, senti Ignis, meu limite é Z. Marco Aurélio recomendava falar com sobriedade, sem acusar intenções, descrevendo fatos. A sobriedade evita que a conversa se torne um tribunal. Se você se limita a descrever, o outro pode compreender sem sentir-se condenado por completo. Se você julga seu coração, a defesa será automática e o objeto real do ajuste se perderá. Segundo, escolha o momento. Não repare no pico da emoção. Respire, escreva, deixe o corpo baixar. A calma não mata a força da mensagem, ela a afia. Dizer no mesmo dia ou no seguinte evita a acumulação da qual o rancor é viciado. Sêneca propunha revisões diárias para limpar a jornada. Faça isso por você. A noite é má conselheira para assuntos pendentes. Não durma abraçado a frases que fermentam. Terceiro, ofereça uma saída concreta. O que você precisa que mude, qual é o novo acordo, que consequência haverá se repetir. Epicteto insistiria no que é controlável. Você pede o que depende do outro e declara o que fará se o padrão continuar. Assim você não ameaça, informa. Reparar não é humilhar nem castigar. É restabelecer o curso pelo qual a relação pode fluir sem lama. Se o outro reconhece e corrige, solte a corda. Não transforme a memória do erro em arma. Reparar também é perdoar.
liberar a dívida quando a emenda. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que todos erramos movidos por ignorância ou medo. Se você vê trabalho real, acompanhe. Se vê teatro, volte aos fatos. Ajuste a distância, sem ódio. Se foi você quem cruzou o limite, repare prontamente. Peça perdão sem novela, compense o dano se possível. Aprenda. Nada fortalece tanto a confiança quanto um erro bem reparado. Sêneca diria que o sábio prefere o rubor breve à vergonha longa. Se percebe que lhe custa, examine seu orgulho. Talvez esteja obcecado em ter razão. O orgulho poupa desculpas baratas, mas entrega relações quebradas. A dignidade, em contrapartida, pede perdão com voz clara e segue. Há ressentimentos que revelam lealdades mal ordenadas. Você está magoado porque sempre é você quem cede, porque seu tempo não conta, porque calou por anos. A reparação não se resolve com um ajuste de agendas, mas com uma reescrita de prioridades. Organize suas lealdades, virtude, saúde, deveres reais, depois o restante. Se um vínculo exige sacrificar o essencial para manter sua forma, não é vínculo saudável, é dependência. Repare mudando a arquitetura, não apenas o quadro torto. Não confunda reparar com convencer. Às vezes a outra pessoa não quer ver, não pode ou não lhe convém. Sua tarefa não é ganhar um julgamento, é limpar sua consciência. Você diz o necessário, escuta o que houver e age conforme seu critério. Marco Aurélio lembrava que se pode viver bem mesmo entre aqueles que não seguem a razão, desde que você a siga. Repare e avance. Também existe a reparação silenciosa. Retirar-se com respeito quando já não há chão comum. Não é vingança, é higiene da alma. Se cada tentativa de falar termina em desdém ou zombaria, sua presença já não ajuda. Epicteto aconselharia usar a porta sem teatralidade. O ressentimento perde alimento quando você escolhe a distância justa e cuida da sua paz sem transformar sua saída em espetáculo. No íntimo, repare consigo mesmo. Às vezes o ressentimento que você pensa ter com outro é consigo por ter se traído. Você disse sim onde queria dizer não, exigiu-se calar por medo, aceitou uma falta de respeito. Escreva. Peça perdão à sua própria consciência e comprometa-se com um limite concreto. A autotraição reparada é uma semente de fortaleza. Reparar a tempo devolve leveza. A amabilidade deixa de ser contabilidade disfarçada e se torna oferta livre. A melhor vingança é não se parecer com quem lhe fez mal, escreveu Marco Aurélio. Acrescentaríamos: a melhor reparação é não repetir o dano a si mesmo. Falar antes de enferrujar é uma forma de amor. Colocar um limite sem gritar é outra. Deixar ir o que não muda, mais outra. Crie um ritual. Ao final do dia, anote se houve algo que doeu e que merece conversa. Decida como e quando falar. No dia seguinte, cumpra. Se fracassar, não se dilacere. Tente novamente. A constância transforma a reparação em estilo de vida. E quando a reparação é estilo, o ressentimento deixa de governar e se torna um mensageiro confiável que ajuda a manter a dignidade do vínculo e a sua. Assim, o lado obscuro de ser bondoso demais, dizer sim enquanto se rompe por dentro, perde seu alimento e você recupera sua voz. 10ª lição estoica. Ordene suas lealdades. Ordenar suas lealdades é desenhar o mapa da sua vida com tinta indelével. Se você não o faz, outros o desenharão por você a lápis e moverão as rotas quando lhes convier. A maior lealdade é a virtude, justiça, prudência, fortaleza e temperança. A partir daí se ordenam as demais: saúde, família, ofício, estudo, amizade e descanso. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que nada que contradiga a natureza racional pode ser bom para o ser humano. Traduzido para o cotidiano, nenhum compromisso que o obrigue a trair seu juízo pode ser chamado de bem. Se você honra primeiro a virtude, cada decisão encontra seu lugar. Se honra primeiro a aprovação alheia, cada decisão perde o centro e o deixa à deriva. A amabilidade excessiva confunde lealdades. Faz você ser fiel ao capricho alheio antes do seu propósito. Hoje você diz sim para não incomodar.
amanhã adia seu descanso. Depois de amanhã falha com seus filhos ou com seu trabalho. No fim, falha consigo mesmo. Sêneca advertia que quem não tem porto para dirigir-se não encontra vento favorável. Suas lealdades são esse porto. Se você anota cada manhã a que realmente deve, verá com clareza quais pedidos honrar e quais recusar sem culpa. Não se trata de colocar as pessoas abaixo de suas metas. Trata-se de servi-las melhor, cuidando primeiro do que o torna confiável e presente. A ordem começa no pequeno. Lealdade ao seu sono quando chega a hora de dormir, ao seu corpo quando pede água e movimento, à sua mente quando reclama silêncio para pensar, ao seu trabalho quando exige foco sem telas que distraem, aos seus vínculos quando necessitam de presença inteira. Epicteto sugeria revisar se o que você faz agora encaixa com o que diz querer. Se não encaixa, ajuste. A lealdade não é um sentimento vago, é uma sequência de atos consistentes que, somados, talham um caráter. Se você repete atos coerentes, sua identidade se fortalece. Se repete concessões, sua identidade se torna neblina. Haverá conflitos entre lealdades legítimas. É parte da vida madura. Então a justiça atua como juiz. Qual dever pesa mais aqui e agora? Às vezes a saúde pede prioridade. Às vezes a palavra dada. Às vezes um filho doente. Às vezes o trabalho que sustenta a casa. Marco Aurélio convida a olhar a natureza de cada coisa e seu peso específico. A hierarquia não é rígida, é razoável e situada. O que não pode acontecer é a necessidade de agradar infiltrar-se na sala e disfarçar-se de dever. Se a escolha responde ao medo de ficar mal, já não se escolhe por virtude, escolhe-se por inquietude. Quando você ordena suas lealdades, surge uma liberdade silenciosa. Já não escolhe para agradar, escolhe para servir ao bem. Essa liberdade tranquiliza. Quem o rodeia sabe o que esperar, e você deixa de carregar uma contabilidade emocional impossível. A melhor vingança é não se parecer com quem lhe fez mal, escreveu Marco Aurélio. Poderíamos acrescentar, a melhor fidelidade é não se parecer com sua versão que negocia o essencial para pertencer. Se sua bússola aponta sempre para a virtude, os caminhos podem se torcer, mas o norte permanece. Isso reduz o ruído, ordena a agenda e limpa o coração. Ordenar implica redefinir proximidades. Você amará melhor certas pessoas desde uma distância prudente, porque sua presença constante põe em risco prioridades que guardam sua paz. Não é desprezo, é higiene da alma. Sêneca aconselhava evitar as companhias que pioram. Às vezes bastam novos acordos, horários distintos, menos imediatismo. Outras, é preciso uma retirada sem escândalo. A lealdade à sua forma de bem não expulsa ninguém do mundo. Simplesmente deixa de entregar chaves de sua casa interior a quem não cuida do que há dentro. É útil escrever uma carta privada de lealdades, uma página onde você declara, com simplicidade, ao que não renunciará. Leia-a toda semana até memorizá-la. Epicteto diria que a repetição grava a doutrina na prohairesis. Quando chegar a pressão, esse texto o devolverá a si mesmo. Nela podem viver compromissos simples: dormir o suficiente, não mentir, não aceitar tarefas que sabotem seu trabalho profundo, guardar uma hora de estudo diário, proteger um passeio com seus filhos, dizer não sem enfeites quando o pedido corrói sua paz. Não são letreiros para os outros, são lembretes para sua consciência. Um obstáculo comum é a culpa. Você acredita que priorizar seu telos machuca outros. A culpa é legítima quando você fere, não quando escolhe com critério. Se seu não protege um bem maior, é um ato de justiça. Sêneca distinguia entre o favor que forma e o que corrompe. O primeiro exige limites e verdade, o segundo compra silêncio. Se de seu sim surgem pessoas melhores, você está no caminho certo. Se de seu sim surge dependência, reveja. A lealdade ao bem comum começa por não ser cúmplice do auto-engano de ninguém, nem do seu. Defender seu curso protege os outros da mentira de um sim que depois lhes cobrará com rancor. Outro obstáculo é o elogio. Poucos disfarces confundem tanto quanto o louvor que o convida a trair-se.
Sem você, isso não sai. Só você pode. Confio em sua generosidade. Agradeça e volte à ordem. Agenda, energia, deveres mais altos. Marco Aurélio se protegia da vaidade, lembrando sua condição passageira. Você pode proteger-se lembrando que o amor não exige que se negue a si mesmo. Se um pedido necessita que abandone o essencial para manter a imagem de amável, não é amor, é comércio de aparências. Ao final, ordenar suas lealdades devolve proporção ao seu dia e firmeza ao seu sim. Você já não vive ao sabor de promessas e expectativas, vive ao ritmo sóbrio da verdade. A amabilidade torna-se adulta, porque nasce de um coração com margens. E quando falha, porque falhará, a ordem oferece uma rota de retorno: reconhecer, reparar e reubicar. Marco Aurélio encerrava suas noites com gratidão e exame. Faça o mesmo. O que hoje você ordena será amanhã sua paz. O que hoje desordena será amanhã sua luta. Escolha bem o centro e o resto encontrará seu lugar. Para sustentar a ordem na prática, decida um critério simples de priorização. Primeiro, o irrenunciável. Virtude, saúde, deveres reais. Depois, o importante. Por último, o acessório. Coloque no calendário o essencial antes do urgente. Se algo tenta derrubar o irrenunciável, pergunte-se que bem superior protege seu não. Epicteto ensinava a olhar o ganho e a perda antes de agir. Aplique a frio. O que ganho e o que perco se cedo. O que ganho e o que perco se sustento o limite. Quando a análise é honesta, a resposta amadurece. Não é dureza que se precisa, é clareza. Adicione um ritual semanal, a revisão de lealdades. Escreva o que cuidou bem, o que abandonou e o que ajustará. Seja amável e exigente ao mesmo tempo. A exigência sem amabilidade sufoca. A amabilidade sem exigência adormece. Sêneca praticava o exame de consciência para melhorar. Marco Aurélio falava de servir a colmeia. Sua ordem é serviço ao conjunto, porque uma vida centrada reparte melhor seu bem. O mundo se beneficia quando você não entrega seu tempo à confusão. A amabilidade que não se trai. Você chegou ao final deste percurso e talvez sinta algo paradoxal. Não o convidamos a endurecer-se, mas a cuidar com mais ternura do que o sustenta. O lado escuro de ser amável demais não é a bondade, é o abandono de si mesmo. Hoje você conheceu o contorno dessa sombra e o modo sóbrio de atravessá-la. Distinguir bondade de complacência, praticar justiça consigo, pausar o impulso de dizer sim, falar claro e curto, calcular o custo oculto, antecipar o incômodo, não negociar a dignidade, olhar fatos e não promessas, reparar a tempo e ordenar suas lealdades. Não é um decálogo para exibir, é uma prática para viver. Marco Aurélio escreveria que basta fazer o que está diante de você com retidão. Essa é a essência. O resto é ruído que se dissipa quando você conserva a forma. Imagine sua vida como uma casa com janelas abertas e alicerces firmes. A amabilidade bem entendida abre as janelas para que o ar circule. A complacência arranca tijolos para que caibam vontades alheias. Uma casa que entrega seus alicerces desmorona em silêncio. Por isso, enquanto escutava este episódio, talvez tenha visto cenas em que você se deu em excesso e outras em que se escondeu atrás de desculpas amáveis. Você não precisa julgar-se com dureza, precisa olhar com clareza. Sêneca propunha o exame honesto do dia para aprender sem martírio. Faça o mesmo. Nomeie uma situação concreta, decida o pequeno ajuste e cumpra hoje uma frase limpa, onde antes você se enredava. A dignidade não é um traje para ocasiões especiais, é a pele da sua presença. Quando você a vende por aprovação, fica nu diante do primeiro vento. Epicteto resumiria com sua pergunta favorita: se sua paz depende da opinião dos outros, de quem é sua vida? Cada limite que você sustenta com serenidade responde: é minha, e a partir de mim posso amar melhor. Você não precisa tornar-se um muro, precisa tornar-se um leito. Um rio sem margens transborda,
Com margens fertiliza. Seus limites não afastam o amor, o direcionam. Talvez você se pergunte por onde começar amanhã. Comece pelo que depende de você e está ao alcance da sua mão. Antes de abrir a tela, lembre-se do seu telos em uma linha escrita. Durante o dia, respire 3 vezes antes de cada compromisso. Se prometeu algo que agora percebe ser injusto, repare a tempo. Se alguém cruzar um limite, fale claro e curto. Se o elogio tentar comprar seu critério, volte à ordem que escolheu. E ao anoitecer, escreva 2 linhas, onde você foi bom e onde foi complacente. Esse registro humilde o tornará mais livre que qualquer discurso motivacional. A pessoa que teme decepcionar acredita que a paz exterior comprará a paz interior. Mas a paz que se compra com autotraição traz juros, ressentimento, esgotamento, silêncio que dói. A paz a que hoje convidamos é outra, a que nasce quando sua palavra e sua consciência coincidem. Marco Aurélio dizia que nada dá mais paz que agir conforme a sua natureza. Sua natureza racional pede acordo com a verdade. Seu coração humano pede amor sem dívida. Não há contradição. O amor sem dívida é o que se oferece a partir de um sim verdadeiro ou de um não honesto. Talvez depois de praticar, alguns se ofendam. Está bem. A reação alheia revela o tipo de vínculo que você tinha. Se para pertencer precisava não existir, aquilo não era amor. Deixe-os ir com benevolência e sem alarde. Outros, em contrapartida, agradecerão sua clareza e ficarão. Com você construirão acordos mais justos. Como lembra Sêneca, a amizade verdadeira ama a virtude do amigo. Sua mudança será um filtro natural que separa exigências do afeto real. A amabilidade com espinha dorsal também implica paciência consigo. Haverá dias desajeitados e respostas impulsivas. Não use o erro para alimentar-se de culpa. Use-o para ajustar o método. Epicteto insistia que o progresso nasce de exercícios contínuos, não de iluminações esporádicas. Por isso propomos ritos pequenos e repetíveis. Revisar a agenda, respirar, escrever, agradecer, corrigir. Pequenos atos, repetidos, tornam-se chão firme. Talvez você guarde uma história de infância em que aprendeu a ser querido em troca de calar. Honre essa criança que sobreviveu com o que tinha. Hoje, você pode oferecer-lhe outra opção. Uma voz que não pede permissão para existir. Quando disser não com respeito, estará dizendo sim a essa criança. Quando falar sem enfeites, estará curando uma ferida antiga. Quando ordenar suas lealdades, estará construindo uma casa onde finalmente ela pode descansar. E agora, o convite explícito. Se este episódio lhe deu linguagem, coragem e método para deixar de negociar sua paz, inscreva-se no podcast. Não é um gesto menor, é uma declaração de dignidade. A cada semana, você receberá lembretes e exercícios estoicos simples para sustentar seus limites, ampliar sua clareza e cultivar uma amabilidade que não se trai. Inscrever-se é comprometer-se com a prática, não com a perfeição. É construir passo a passo essa vida em que seu sim tem raízes e seu não tem voz. Não prometemos salvá-lo da fricção, porque a fricção faz parte da condição humana. Prometemos acompanhá-lo com palavras precisas e silêncio útil para que a fricção não decida por você. Compartilharemos meditações breves, exercícios diários e reflexões que devolvem a proporção. Às vezes será uma frase de Marco, um conselho de Sêneca ou uma pergunta de Epicteto. Às vezes será uma imagem simples para ordenar seu dia. Sempre será um chamado a escolher o que depende de você. Se decidir não se inscrever, que não seja por inércia. Escolha com critério também aqui. Pergunte-se se precisa de acompanhamento ou se já conta com uma disciplina que o sustenta. Se a tem, desejamos boa viagem e clareza. Se não a tem, e este episódio o tocou em um ponto justo, dê o passo e junte-se. Cada lembrete será uma batidinha na porta para que você não se perca no velho costume de agradar. Antes de nos despedirmos, volte a uma imagem. Você é um artesão cuidando de sua ferramenta mais fina, a atenção. Onde a colocar,
crescerá algo. Se a entregar ao aplauso, crescerá ansiedade. Se a investir no bem, crescerá serenidade. Cultive seu jardim sem pressa e com firmeza. Quando chegar o ruído, lembre-se, não são as coisas, mas as opiniões. Você pode escolher a opinião que lhe dá força e deixar passar a que lhe rouba o dia. Obrigado por escutar. Obrigado por se animar a olhar o lado escuro da amabilidade e a recuperar sua luz. Se esta mensagem lhe serviu, compartilhe com quem mais precisa. E inscreva-se agora mesmo para receber o próximo episódio em sua plataforma favorita. Que a semana que começa o encontre com uma regra simples escrita na palma da mão. Ser bom sem agradar, falar claro sem ferir, impor limites sem medo e amar sem dívida. Aí vive a paz que não se compra nem se vende. Para começar amanhã, ao inscrever-se, você receberá uma rotina de 3 passos. Escrever seu propósito ao despertar, pausar 3 respirações antes de responder e revisar seu dia ao anoitecer. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.